Uma notificação no Facebook revelou uma traição de minha esposa que durou 5 anos, levando ao nosso divórcio. Estávamos casados há 11 anos e temos 2 filhos, de 8 e 5 anos. Minha vida conjugal sempre foi ótima, e eu valorizava muito nossa relação. Minha esposa sempre foi uma parceira incrível e uma excelente mãe. Porém, 2 dias atrás, algo aconteceu que me fez questionar a família perfeita que eu acreditava ter. Na sexta-feira à noite, estávamos deitados na cama, prontos para dormir. Ela estava me mostrando alguns vídeos engraçados no celular, quando de repente uma mensagem do Facebook apareceu acompanhada do som característico de notificação. A mensagem ficou visível por alguns segundos, e eu vi o nome e a foto do perfil do remetente antes que ela deslizasse a notificação para fora da tela. Era 1h da manhã, e eu perguntei de quem era a mensagem. Ela respondeu dizendo que não sabia, talvez fosse algum contato aleatório do Facebook. Devolvi o celular e perguntei se ela gostaria de responder, ao que ela disse que não devia ser nada urgente. Continuamos assistindo ao vídeo, mas minutos depois outra mensagem do mesmo chat apareceu, e ela rapidamente a deslizou de novo. Isso aconteceu algumas vezes, e a cada nova notificação, a situação se tornava mais desconfortável, seguida de silêncios constrangedores. Eu conseguia sentir uma tensão crescente no ar, e a urgência dela em querer o celular de volta era óbvia, mas ela evitava perguntar, provavelmente para não levantar mais suspeitas. Nossa diversão assistindo aos vídeos tinha acabado. Estávamos apenas fingindo. Minha cabeça estava cheia de perguntas. Quem estava enviando mensagens tão tarde? Por que ela estava agindo de forma estranha e mentindo, fingindo que não sabia de quem eram as mensagens? Claramente ambos vimos o nome no balão de chat. Ela também estava inquieta, claramente esperando uma chance para pegar o telefone de volta. Na quinta ou sexta notificação, entreguei o celular a ela e disse que talvez alguém precisasse de ajuda. Ela tentou me tranquilizar, mas sugere que, se fosse algo urgente, ela deveria verificar. Virei para o outro lado da cama, e minutos depois vi o reflexo da luz do celular no teto. Depois de algum tempo, ela colocou o telefone de lado e me abraçou por trás, tentando iniciar um momento de intimidade, mas eu não correspondi. Ela percebeu que eu estava desconfiado das mensagens misteriosas da madrugada e tentou disfarçar com carinho. Na manhã seguinte, eu ainda estava desconfortável com tudo aquilo. Ela me perguntou se algo estava errado, mas eu respondi que não. Perguntei novamente quem tinha mandado mensagem tão tarde e ela disse que ainda não tinha visto. Isso foi uma mentira descarada, pois tenho certeza de que, assim que pegou o telefone de volta, leu e até respondeu aquelas mensagens. O que me frustra é a forma como ela mente diretamente para mim. Pedi para que verificasse, e nesse momento, ela ergueu as sobrancelhas, como se eu estivesse sendo invasivo. Não estou sendo intrometido, apenas incomodado com as mentiras. Ela então pegou o telefone e fingiu abrir o Messenger, dizendo que era um ex-colega de trabalho de 5 anos atrás. Perguntei o que ele tinha dito, e ela respondeu que eram apenas assuntos gerais. Insisti, perguntando sobre quais assuntos, e ela respondeu que não era nada importante. Instintivamente, pedi para ver a conversa. Ela congelou e questionou por que eu queria ver o telefone, insinuando que eu estava suspeitando de algo. Respondi que não estava desconfiado, apenas curioso por causa do jeito como ela estava lidando com isso. Nunca me senti tão desconfiado de suas ações, mas, desta vez, algo não parecia certo. Desde então, ela vem manipulando a situação. Não sei o que há de errado em pedir para ver o telefone dela. Falei que só queria ver aquela conversa, nada mais, mas mesmo assim ela se recusou a mostrar, dizendo que eu estava invadindo sua privacidade. Não sei se pedir para ver o telefone da minha esposa é realmente uma invasão de privacidade ou se estou sendo idiota. Agradeceria outras perspectivas. Para esclarecer, ela tem minha senha e às vezes acessa meu telefone para fazer ligações internacionais. Eu, no entanto, não sei a senha dela. Quando precisei usar o telefone dela, ela sempre desbloqueou antes de me entregar. Nunca pedi sua senha, pois nunca senti essa necessidade. E desta vez também não estou pedindo isso, apenas quero ver a conversa, só isso.
Além disso, esta é a primeira vez que peço para ver o telefone dela. Nunca fiz isso antes, porque nunca desconfiei. Se precisar adicionar mais informações, farei nos comentários. Atualização. A última semana foi extremamente difícil, cheia de brigas e discussões em casa. Nossa casa costumava ser um lugar tranquilo, onde os únicos gritos eram os das crianças brincando, mas agora parece um campo de batalha entre mim e minha esposa. Passamos a semana inteira brigando, com ambos se recusando a ceder. Ela insistia que não havia nada de errado nas conversas, que eram apenas mensagens ocasionais de felicitações de aniversário e cumprimentos festivos, nada além disso. Perguntei por quê, então, ela não me mostrava as conversas para eu ver por mim mesmo. Ela argumentou que o problema não era mostrar as mensagens, mas sim a questão da confiança, que eu não confiava nela e estava invadindo sua privacidade. Ela achava que eu logo superaria isso e esqueceria. Tentou me distrair de todas as formas. No dia seguinte, organizou uma noite de jogos em família, mas não deu certo porque eu não estava me sentindo bem. Tentei ser animado com as crianças, mas deixei claro para ela que isso não iria resolver o problema. 2 dias depois, durante o jantar, ela anunciou que faríamos uma viagem de acampamento de 3 dias para relaxar. Eu percebi a tentativa de distração e disse que estava ocupado e não poderia ir, especialmente com um aviso tão em cima da hora. As crianças também ficaram confusas, já que ela estava planejando isso em plena semana de provas. Quando nenhuma dessas estratégias funcionou, ela finalmente concordou em me mostrar as conversas, mas com algumas condições. Eu só poderia ver aquela conversa e não deveria fazer perguntas. Eu aceitei ver apenas a conversa, mas avisei que não podia prometer que não faria perguntas. Foi então que ela me alertou que havia algumas mensagens com um leve tom de flerte, mas que não era nada importante. A situação ficou mais tensa. Ela me garantiu que era tudo inofensivo, apenas elogios sobre suas fotos, sem importância. Eu disse que não me importava com flertes inocentes e que não iria arruinar nosso casamento por algo tão pequeno. Li as conversas. De fato, eram trocas intermitentes, mas algo me pareceu estranho. Não havia mensagens anteriores ao Dia de Ação de Graças do ano passado. Perguntei o que aconteceu com as conversas anteriores, já que eles se conheciam há uns 6 anos, e ela explicou que as deletou, dizendo que costuma apagar suas conversas a cada poucos meses. Questionei a razão disso, mas ela respondeu que era apenas um hábito. Eu queria verificar outros chats para ver se ela também os havia deletado, mas ela me lembrou que eu havia prometido não ver mais nada, então tive que obedecer às regras. A situação, em vez de melhorar, ficou ainda mais confusa, gerando mais dúvidas do que respostas. Fiquei tentando encontrar algum método para recuperar as mensagens deletadas, mas não encontrei nada. Não sei se existe uma solução. Alguém conhece um hack ou método para recuperar mensagens deletadas do Facebook? Agradeceria qualquer ajuda. Atualizando, como muitos de vocês disseram, não há como recuperar mensagens deletadas do Messenger, já que elas não ficam arquivadas. Sem sorte nesse ponto. Minha esposa continuava insistindo para que eu deixasse esse assunto para trás, mas o sentimento de que algo estava errado não saía da minha cabeça. Ela sugeriu que saíssemos de férias, mas eu disse que preferia que fizéssemos terapia de casal. Ela recusou, afirmando que não precisávamos. Eu expliquei que precisava, porque o que estava sentindo não era normal. Minha confiança havia se esgotado e sem ela, nosso relacionamento não poderia ser saudável. Relutante, ela concordou em ir ao terapeuta. Na primeira sessão, ela se mostrou bem reservada, medindo cada palavra antes de responder. Repetia que não havia problema em nosso casamento, que o problema era só meu, mas que estava lá para me apoiar. O terapeuta foi claro ao dizer que é uma questão de ambos, e que, mesmo eu tendo sido quem quis a terapia, ela também precisaria estar envolvida e cooperar. Ela respondeu que precisaria de tempo para se abrir. Depois da sessão, percebi que ela evitava qualquer confronto. Hoje em dia, qualquer discussão com ela vira uma briga, e ela manipula a situação, dizendo que estou destruindo nosso casamento com minhas suspeitas infundadas. Ontem, o pneu do carro dela furou enquanto fazia compras,
e ela me pediu para buscá-la. No caminho de volta, ela se aconchegou em meus braços. Perguntei se ela queria parar para tomar um café e ela concordou. Durante a maior parte da viagem até a cafeteria, ela ficou em silêncio, como se antecipasse uma discussão. Achei que aquele seria o melhor momento para abordar o assunto e perguntei se ela tinha algo a confessar. Ela disse que eles flertavam um com o outro, o que eu aceitava, desde que houvesse limites. Ela permaneceu em silêncio por um tempo e então disse que, em algumas ocasiões, esses limites podem ter sido ultrapassados. Quando perguntei como, ela mencionou trocas de mensagens de teor sexual. Perguntei quantas vezes isso havia acontecido. Ela disse que não sabia a quantidade exata, mas que, intermitentemente, nos últimos 5 ou 6 anos, isso tinha acontecido. Meu coração disparava a cada nova resposta dela. Comecei a fazer a próxima pergunta, mas todos os meus piores medos estavam se confirmando. Eu não sabia se estava preparado para ouvir a próxima resposta. Com muita hesitação, perguntei se havia tido algum envolvimento físico. Ela demorou alguns segundos, que pareceram uma eternidade, antes de começar a chorar e responder sim, uma vez. Naquele momento, perdi o controle. Como assim? Ela estava me traindo com seu colega de trabalho e eu não fazia ideia. Fiquei fora de mim, levantei-me e saí da cafeteria. Ela me seguiu, mas eu só conseguia andar de um lado para o outro perto do carro. Ela disse que tinha sido há muito tempo, que quase esqueceu o que aconteceu, e veio com a desculpa clássica de todos os traidores. Não significou nada, eu te amo. Minha família é tudo para mim. Eu respondi que, se a família fosse tudo para ela, ela não teria destruído tudo. Entrei no carro, e antes que pudesse ir embora, ela entrou também. Levei-a para casa. Ela insistiu que tivéssemos essa conversa no quarto, mas eu estava exausto de falar sobre isso. Fui para um bar e fiquei lá até meia-noite, me perguntando onde errei para merecer essa traição. Não voltei para casa por 2 dias. Ela me ligou incessantemente, mas desliguei todas as vezes. Não sei o que fazer agora. Estou completamente perdido. Não imaginei que a traição fosse física. Achei que fosse algo emocional. Mas agora parece que ela estava colecionando todos os tipos de traição. Flerte, mensagens sexuais e agora envolvimento físico. Dias após essa confissão, recebi uma ligação da terapeuta. Ela perguntou se eu iria para a sessão com minha esposa. Eu disse que não, que já tinha desistido, que não tinha vontade de salvar o relacionamento. A terapeuta disse que minha esposa estava lá, esperando por mim para tentar se livrar da culpa. Eu mandei ela ir para o inferno com sua culpa e desliguei. No mesmo dia, voltei para casa. Minha esposa perguntou por que eu não fui à sessão, se eu não queria trabalhar no nosso casamento. Eu disse que não mudei minhas coisas para o quarto de hóspedes. Ela insistiu que deveríamos fazer terapia e tentar consertar as coisas, por causa dos nossos 2 filhos pequenos. Mas eu a afastei. Eu não falei com ela por mais de uma semana. E nesse tempo percebi como a casa estava mais fria e meus filhos, normalmente tão agitados, estavam em um silêncio incomum. Logo, eles perceberam que eu estava dormindo no quarto de hóspedes e não estava falando com a mãe. Quando me perguntaram sobre isso, dei uma desculpa qualquer, mas eu sabia que o problema era comigo. Estava me consumindo de raiva. Cheguei à conclusão de que essa situação não podia continuar. Ou eu a perdoo e seguimos em frente, ou me separo de vez. Ficar nesse meio termo era o pior para as crianças. Decidi buscar terapia de casal antes de tomar uma decisão definitiva. A sessão foi intensa para ambos, e admito que participar foi essencial para descobrir toda a verdade. Minha esposa confessou que havia dormido com outra pessoa há cerca de 5 anos. Na época, ela estava passando por um turbilhão emocional. Tinha perdido a mãe e ainda estava lidando com o trauma pós-parto do nosso segundo filho. A segunda gravidez e o parto foram difíceis, e a morte da mãe logo após só piorou tudo. Embora eu me lembre de ter feito tudo para apoiá-la naquela fase, ela disse que precisava de um escape emocional. No momento, trair foi o que encontrou. Aconteceu assim. O colega a parabenizou pelo nascimento do segundo filho, ela falou sobre a morte da mãe e ele ofereceu apoio emocional. Ela se abriu sobre o tumulto pós-parto,
Então, começaram a trocar mensagens sexuais. Durante uma viagem minha de uma semana, eles dormiram juntos. Foi ali que a culpa surgiu para ambos e eles decidiram se afastar. Ficaram mais de um ano sem contato até que, no dia de ação de graças, ele mandou uma mensagem e as coisas esquentaram de novo. Eles se encontraram mais uma vez. Depois disso, cortaram contato. Isso aconteceu 6 vezes ao longo de 5 anos. Trocavam flertes, mensagens sexuais e depois se afastavam. A notificação que vi no Facebook naquela noite era o início de mais um ciclo, e provavelmente eles acabariam na cama de novo se eu não tivesse visto. Ela chorou sem dizer nada, ao contrário da última vez. Minhas emoções tomaram conta de mim. Chorei de raiva e tristeza, como uma criança, sentindo todas as emoções saírem em forma de lágrimas. Ela me implorou por perdão, jurando que nunca mais falaria com ele e que nunca me trairia de novo. Eu não disse nada, mas marquei outra sessão com o terapeuta, desta vez para ir sozinho. Agora que sei que não foi um caso isolado, estou certo do que preciso fazer. Ainda estamos na casa dos 30, temos muitas décadas pela frente, e eu não quero passar esse tempo ao lado de alguém em quem não posso confiar completamente. Por isso, sim, vou pedir o divórcio em breve. Atualizando a situação, estamos no processo de separação, o que está sendo difícil para todos, principalmente para as crianças. No entanto, sabemos que é o melhor a fazer, inclusive por elas. Estamos vivendo separados desde aquele dia. Ela me ofereceu várias alternativas para evitar o divórcio, incluindo a permissão para que eu tivesse casos extraconjugais, algo que achei repulsivo. Não é essa minha ideia de casamento. Sempre valorizei a lealdade. E se eu tiver que aceitar o que ela propõe, então não faz sentido continuar casado. Falei para ela que a separação era inevitável, mas, se ela realmente quisesse mostrar arrependimento, deveria me deixar ir sem ser egoísta. Propus que ela ficasse na nossa casa com as crianças, para minimizar as mudanças na vida delas. Eu, por outro lado, encontrei um lugar pequeno para mim, mas levará um mês para eu me mudar. Até lá, o quarto de hóspedes tem sido meu refúgio. Conversamos com as crianças sobre a separação e as colocamos em terapia. Estamos buscando orientação como família e individualmente para lidar com essa nova realidade. É horrível ficar longe dos meus filhos, mas acredito que isso será o melhor para todos. Eles já nos viram brigando e gritando, e viver nesse ambiente também não é saudável para eles. Ver os pais separados é doloroso, mas em breve entenderão que foi para o bem de todos quando nos virem felizes novamente. Atualizando, a mudança foi mais difícil do que eu imaginava. No dia em que me mudei, foi um verdadeiro desastre para mim e para minha família, incluindo minha ex-esposa. Eu sabia que seria complicado, mas não esperava que fosse tão doloroso. Houve muitas lágrimas e emoções até o último momento. Minha ex-esposa ainda tentou me convencer a desistir da separação, mas minha decisão estava tomada. Empacotei minhas coisas e levei as crianças para conhecerem meu novo lugar, tentando mostrar que agora tem 2 casas e que o pai ainda estará presente na vida delas, sempre. Quando estávamos nos despedindo, ela me abraçou e chorou. Ainda estou magoado, mas deixei que ela chorasse no meu ombro. Ela disse que queria ir para minha nova casa, e eu respondi que não era bem-vinda. Isso a deixou devastada, e ela não se importou que as crianças estivessem por perto, dizendo que eu troquei nosso casamento feliz por algo insignificante e sem valor, e que o que eu fiz não tem peso em minha vida, mas mesmo assim perdi tudo por isso. Respondi que entendia a dor e a sensação de impotência que ela estava sentindo, mas que a responsabilidade era inteiramente dela. Nem eu, nem o parceiro do caso, tínhamos culpa por sua miséria. Ao descobrir o padrão do caso, percebi que não havia nenhuma conexão emocional significativa. Parecia apenas encontros ocasionais e frios, e cada um seguia sua vida individualmente. Infelizmente para minha ex, eu cheguei à verdade. Ela terá que lidar com isso, enquanto o parceiro do caso segue sua vida tranquilamente com sua esposa e filhos. Não sei se minha ex contou ao parceiro sobre o divórcio, mas é possível que eles cortem completamente o contato ou que aprofundem ainda mais o caso, mas não vou me preocupar com isso agora.
Alguns sugeriram que eu informasse a esposa do parceiro sobre o caso, já que ela provavelmente também está no escuro. Isso faz sentido, mas ainda estou pensando. Tenho poucas informações sobre ele e encontrar um meio de contatar sua esposa seria complicado. Talvez, quando eu estiver mais estável em meu novo lar, eu tente entrar em contato com ela. Vou tentar manter este tópico atualizado, mas mesmo que eu demore, quero que saibam que aprecio todo o apoio que recebi aqui. Ele parece completamente confortável com a esposa flertando com outros homens, mas ficou surpreso ao descobrir que ela aceitou a oferta de alguém. Ele nem imagina a extensão de tudo que ela fez. Talvez devesse fazer um teste de DNA nos filhos, pois podem não ser dele. Também espero que ele tenha coragem de contar a verdade à esposa do amante, pois ela merece saber o que realmente aconteceu.